Educação física, lutas e artes marciais. O que isso tem a ver com a escola? Hoje o nosso papo é exatamente sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao canal Maria Belintani. Aqui nós falamos sobre educação e tudo o que é de bom produzido cientificamente nessa área e das mais variadas temáticas. Hoje, por exemplo, a gente vai falar desse assunto que para muita gente é polêmico, né? E nós estamos aqui para receber os nossos convidados. O professor Kleber, o professor Fábio e o professor Alex. Acho que você tem que virar a câmera. Eu entendo muito, Maria. Já passou da hora, tá, Kleber? Olha que eu já te falei. Algumas pessoas, para você que está aí nos ouvindo, algumas pessoas são muito resistentes ao uso da tecnologia e dessa possibilidade de a gente estar conectado instantaneamente. Uma dessas queridíssimas pessoas que eu conheço está agora à nossa frente aqui, que é o Kleber, né? O professor Kleber. Mas, gente, calma. Calma, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acho que agora vai entrar o professor Fábio, certo? O professor, acho que o Alex, lá, o professor Fábio. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui comigo. Igualmente. Prazer estar aqui nesse espaço, poder dialogar um pouco sobre educação, né? Pois é, educação do corpo, não é verdade? Do corpo, da alma. A gente tem aí um desafio intenso. E cadê o Alex? O Alex não é possível participar, não sei por quê. O que será que está acontecendo? Será que ele já pediu? Alguém tem? Kleber, use seu celular ou peça para a Fernanda já entrar em contato com o Alex. A gente... Você tem que solicitar, você tem que pedir para entrar. Eu até posso... aqui. Ah, beleza. Pronto, já está resolvido isso. Ele já vai entrar. Eu testei hoje para ver como é que funcionava. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live com 4 pessoas. Alex, você vai precisar virar sua câmera no seu celular. A gente tem que deixar pertinho. Eu lamento. Deu certo? Opa! Seja bem-vindo, Alex, Kleber e Fábio. Eu não vou ser muito formal, mas eu gostaria de apresentar vocês como pessoas batalhadoras da área de educação, professores convictos e que não medem e não mediram esforços para fazer um livro que eu dei uma olhadinha e é maravilhoso. A proposta desse canal é justamente nós trazermos o conhecimento científico de boa qualidade, aplicado e utilizando as diversas temáticas que envolvem a educação, para que as pessoas compreendam que nós podemos fazer uma educação baseada no conhecimento científico. Olha, eu acho que um de vocês tem 2 celulares juntos, tá dando microfonia. Eu estou ouvindo novamente a minha voz, né? Tá rebatendo. Vocês conseguem resolver isso? Ou não? Todo mundo tá com o celular só para próximo? Você, Kleber?
Não, Então, só estranho. Bom, vamos lá. O áudio tá ruim, né? Eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? Tá bem ruim o áudio. Eu vou até abaixar um pouco aqui. E agora, melhorou? Perfeito. Bom, o Kleber e o Fábio, eles são doutores, eles trabalham na Universidade Federal de Lavras e o Alex é doutorando da Unicamp, certo? Isso mesmo. Eu não vou ler o currículo de vocês, porque a gente ficaria aqui muito tempo falando. Mas eu posso garantir que dentro do currículo de vocês, o que a gente pode observar é justamente esse comprometimento com a educação. Né? E a educação do corpo, já que vocês são especialistas na área de educação física, e eu, sendo da área de educação para o consumo consciente, eu entendo que é extremamente importante uma série de fatores. Quando eu comecei, eu pedi para o Kleber algumas informações a respeito do livro, que hoje eu tenho o prazer de estar junto com vocês, falando pela primeira vez, inédito para todos vocês que estão aqui conosco, sobre educação física, artes marciais, lutas marciais e a importância disso para o professor, para a criança. Quando eu lembro a respeito o prefácio ele começa com uma frase provocadora que eu vou até ler para não correr o risco de errar. Ele fala em tempos de paz, começa com essa frase: a luta é jogo. E depois ele finaliza, né, o autor finaliza dizendo que esse é um livro que supera preconceito. Quando eu li o artigo científico a respeito da questão da luta, das artes marciais, o artigo é árido, né? Ele tem uma linguagem árida. E eu confesso que eu fiquei preocupada se isso teria sido transposto para o livro. Gente, que ilusão a minha. Quando o Kleber me mandou algum material do livro, eu me encantei pela clareza, pelo cuidado com o leitor, para que ele compreendesse, afinal, o que vocês estavam falando. A minha proposta, a princípio da live, é fazer 3 perguntas que vocês vão ficar à vontade para poder responder. Mas antes de iniciar a live, eu dei uma olhadinha e tinha um comentário que me chamou muito a atenção e eu gostaria de trazer para vocês. Não estava previsto, porque foi agora. Qual que é esse comentário? Uma pessoa colocou assim: eu sei pouco a respeito do assunto, mas me preocupa porque eu tenho a impressão de que artes marciais elas podem estimular a agressividade. Portanto, nós temos aqui, além das 3 perguntas, uma importante representação, né, do que significa artes marciais, que pode significar artes marciais, para a maioria das pessoas que desconhecem o assunto. Então, a esse respeito, eu convido vocês para falar o que se trata, já para dar uma introdução. Depois eu prossigo. Eu não sei quem prefere começar, fiquem à vontade. Eu vou no Eu poderia começar.
Eu poderia começar e a gente vai dialogando, conforme a gente faz quase todo dia, né, Kleber e Alex, né? Estamos tão juntos em espaços de formação que a gente tem até o timing da fala do outro, e isso é muito interessante para a gente pensar as lutas e as artes marciais nesse contexto, né? Vale dizer, no contexto educativo, no contexto de escolarização. Agora, as duas perguntas iniciais do prefácio, elas praticamente, ao meu ver, elas quase que resumem o livro todo. Porque se a gente for analisar do ponto de vista do conceito de jogo, né, o João Batista Freire, o professor João, ele está fazendo essa provocação, né, entre uma realidade objetiva, que são os tempos de paz, e aquilo que foge da realidade objetiva, que neste caso é a luta, é o jogo. Então, a gente vai tentar fazer o seguinte: quando um de nós estivermos falando, vocês baixam o volume para que não haja essa microfonia. Vamos tentar fazer isso para que as pessoas estão reclamando que não estão ouvindo direito. Então, a gente baixa o volume para um só ficar com o volume. Por favor. Agora que eu já estava me empolgando. Pois é, desculpa. Não, o que eu estava dizendo, né, que o prefácio do professor João Freire, ele, em especial, esse excerto que você cita, Maria, para mim ele traduz a obra inteira, né? Primeiro que a afirmação de que em tempos de paz lutar é jogo, diz muito em relação à concepção de jogo que está presente no interior da obra. Né? Quando é que a gente joga? A gente joga no outro tempo, a gente joga quando foge à realidade. E veja, a realidade objetiva estabelecida pelo professor João Freire é o tempo de paz. Então, o que foge à paz ali naquele contexto é a luta. E aí a luta opera numa outra dimensão, a dimensão do jogo. Então, esse é um pontapé inicial para a gente começar a conversar a partir da ideia do eixo central da obra, né? E a outra se refere justamente, né, que você disse que ele termina anunciando as questões do preconceito, e o preconceito diz respeito, um dos elementos do preconceito em relação às lutas e artes marciais é que há uma relação peremptória, né, de causa e efeito, de que a violência é inerente às lutas. E aí, no interior do livro, a gente vai desconstruir essa ideia, né? Mas eu vou deixar aí para os meus parceiros continuarem. Você está sem áudio, professora? Eu vou pedir para vocês verificarem se estão vendo embaixo da 4 ícones. Um deles, o primeiro, é o microfone. Esse ícone do microfone, vocês podem tocar, ele suprime o som e aí ele não vai fazer interferência. Não é só baixar o volume, mas é tocar no microfone para deixar sem o som. Aparecem esses ícones, é o microfone, a câmera, a inversão. Yeah. Não? Então,
Paciência. Maria, gente, a gente está talvez tentando, tá? você não possa, como condutora, fazer esse bloqueio, essa obstrução do áudio? Não aparece para mim, Cleber. Tudo bem. Eu Tudo bem. fecho meu microfone, mas não aparece para mim. Eu tô tentando. Tá dando certo. Gente, desculpa, tá bom? Bom, dando continuidade ao que o Fábio colocou, e mais essa questão efetiva de um preconceito, porque a gente já começa, né? A última frase do prefácio, ela fala sobre preconceito. Aquilo que o meu seguidor colocou, eu diria que é um pré-conceito a respeito. Nada como um conhecimento que pode vir colaborar nesse sentido de esclarecimento. Né? Eu vou colocar as perguntas e vocês fiquem à vontade para ir e vir e dialogar e colocar todos os ouvintes a par das ideias. Gostaria de continuar, né, esse raciocínio só para abrir a discussão e para que eu fale menos e vocês falem mais. Outra coisa das ideias. Como que surgiu a ideia do livro? Quais as demandas sentidas nesse sentido? E principalmente onde vem essa paixão pelas artes marciais, pelas lutas marciais. Olhando também alguma coisa desse material, me encantou o fato da pedagogia rizomática que vocês trazem para explicar como funciona as várias possibilidades das lutas marciais. E o que é que elas têm de diferente em relação ao futebol, ao vôlei, ao basquete, para que a gente possa se situar em algo que nós conhecemos e ampliar o conhecimento para além daquilo que é comum. Eu deixo essa abertura para vocês poderem conversar com a gente. Maria, alguém gentilmente no chat está dizendo que talvez se usássemos o fone, poderia ajudar a mitigar essa microfonia, né? Porque está dando eco e as pessoas têm dificuldade de inteligibilidade. Eu não sei se é possível, né? E eu testei, viu? É uma coisa impressionante essas. Fique tranquila, fique tranquila. Bom, enquanto nós vamos nos ajeitando, melhora bastante, né? Eu estou sem fone de ouvido. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ok, então. Bom, então Maria, enquanto o professor Fábio vai ajeitando aí o cenário, vou tomar a liberdade de fazer uma espécie de preâmbulo, porque a vossa pergunta para como é que nasce a obra. Eu queria deixar registrado que essa obra ela é composta por 4 autores. Então, infelizmente, esse espaço só permite uma reunião com 4 pessoas. Então, o professor Alci, que é o nosso companheiro aqui de o autor também, ele acabou sendo apartado desse processo de produção do índice tecnológico. Eu acho que é importante dizer isso, não é? Mas como eu fiquei vendo a obra, né, esse encontro, né, no sentido dopesiano, no sentido de um encontro significativo, ele acontece eu estou chegando à UFA em 2016 e eu fui convidado por ti, pelo professor
Fábio a participar da reunião do professor Alex, né? E o professor Alcides também foi convidado. Então, essa obra tem início de uma defesa de mestrado. Então, eu diria que a dissertação de mestrado do Alex, ela produziu o primeiro vetor dessa obra. Então, quem tomar contato com a dissertação vai encontrar ali uma possibilidade da obra, né? Porque ela foi se modificando, ela foi se reconstruindo no curso do tempo. Você quer falar alguma coisa, Maria? Acho que eu vou aproveitar esse gancho, Kleber, falar sobre a paixão sobre as lutas de artes marciais, que eu acho que eu posso falar um pouco de paixão também. A minha paixão pelas lutas de artes marciais vem desde a minha infância, que eu praticava karatê. Então, bem pequenininho, eu já comecei a praticar, e praticando, me apaixonando pelas filosofias dessas manifestações corporais. Já próximo aí, ao ensino médio, eu pratiquei algumas outras artes marciais, como o Ninjutsu, que eu sou mestre agora. E foi graças a essas manifestações que me instigaram a entrar no curso de educação física. Acho que é válido colocar isso, porque quando eu chego no mestrado, eu chego com um tema para dissertação, e no meio do processo, né, o Fábio era meu orientador, eu percebo também uma banca de Kleber e Fábio estavam, né, que eu não estava apaixonado pela minha dissertação, pela minha pesquisa. E aí, faltando mais ou menos um ano para terminar a dissertação, eu resolvo mudar totalmente a pesquisa, porque eu precisava me apaixonar pelo que eu estava pesquisando. Então, e aí eu passo por um processo, né, de busca do que eu ia pesquisar, conversando com amigos, colegas de trabalho, com o Fábio, com o Kleber, e aí eu descubro o que eu procurava. Eu descubro que muitos dos meus colegas, né, amigos, professores, tinham dificuldades de trabalhar com as lutas na escola, e muitas vezes eles não tinham onde ter acesso a informações, conhecimentos, para que desse base, ajudasse eles a trabalhar com isso. Então eu chego para o Fábio e falo, Fábio, eu quero produzir algo para que esses professores consigam trabalhar com as lutas na escola, que dê caminhos, possibilidades para eles. Então, assim, a inspiração de pensar no livro Experiência, né, era essa construção de um material que possibilitasse e ajudasse os professores a construírem os próprios caminhos dentro do ensino das lutas e artes marciais. E aí a gente vai enveredar numa pesquisa sobre qual a possibilidade de materiais, que a gente envereda pelo conceito de experiência do Foucault, para falar sobre o livro Experiência. E aí eu faço a minha defesa, as contribuições do Kleber, do Fábio e do Alcides, e aí nós quatro nos reunimos novamente por 2 anos e viemos construindo esse livro, né? Então, dentro da dissertação tem, como o Kleber disse, um boneco, né, do que foi o livro, e esses 2 anos vem fortalecendo em discussões, a gente se reuniu várias vezes para conversar, fizemos várias revisões, adicionamos muitas coisas para essa construção que está colocada agora. Muito bom. Eu gostaria de, só nessa esteira, Maria, de reflexão, né, do que engendrou, né, qual o vetor afetivo e o vetor epistemológico, nós falamos do afetivo, né, e agora do epistemológico, eu diria que a força, a pujança desse livro, ele começa da forma, né, porque a proposta não é um livro convencional. A proposta é um livro de experiência. E o que é um livro de experiência? Nós pegarmos o conceito de experiência do La Roça, é aquilo que me toca, aquilo que me modifica, aquilo que me mobiliza. E o livro de experiência, ele vai mudar a forma com a qual nós construímos o livro. Tanto que o livro impresso, ele termina o primeiro capítulo fazendo alusão a um fórum. Professores que vão compartilhando essas experiências a partir do livro e da docência,
de modo que essas experiências vão retroalimentando o livro. Então, o livro de experiência, ele muda a compreensão do que é um livro. Né? E porque eu tenho muito temor, tal qual eu tenho tecnologia, como disse no início, eu tenho muito temor do livro didático, né? Eu tenho muitas ressalvas, né? Sobre o perigo da instrumentalidade, o perigo de tornar operário o saber, professor. Então, o livro Experiência me tranquilizou, junto com o Fábio, com o Alex, a propor um livro que pudesse ser chamado de didático científico. Acho que a primeira coisa que fica clara é que esse livro ele não termina nele mesmo. Ele não termina. E isso é a beleza, como dizia o Paulo Freire. Acho que esse é o primeiro ponto que precisa ser enaltecido. Né? Eu quero depois retomar a ideia da violência, porque já, todas as pessoas que tocam no tema, o convidado de pessoa, ela não sabia que você estava injetando pela violência. Então, como em tempos de violência, né, em tempos de racismo, preciso tomar cuidado com as semânticas das palavras. Então, eu gostaria que nós tomássemos esse assunto, essa associação diferenciada da lutas artes marciais e violência. Ela é uma distorção. Já que o assunto, né, no livro nós tratamos esse mote, né, se você fizer uma análise do futebol, por exemplo, uma análise mais elaborada, você vai encontrar mais expressão de violência simbólica, e aí você entendeu o conceito de violência. A violência não é só a violência física, tem a violência simbólica, tem a violência representativa, não é? Você vai encontrar mais manifestações de violência, provavelmente no jogo de futebol, pela verbalidade, pela baixaria, muitas vezes que aparece, pela violência coercitiva do técnico, dos jogadores e tal, do que no espaço de lutas. Porque a pessoa que escolheu estar naquele espaço, ela escolhe por adesão própria, e ela, exatamente o que diferencia as lutas das artes marciais da violência, é que ela é delimitada por alguns aspectos, não é? Então, o que caracteriza ela, diferencia ela da violência e da... nós fizemos um quadro sinótico, né? Há um quadro que fazemos comparando violência e lutas artes marciais, exatamente vinculando essa ideia. Kleber, eu achei muito interessante essa análise que você fez em relação à violência do futebol e aquilo que se acha que as artes marciais provocam como violência. Realmente é algo, digamos assim, quebra o paradigma, literalmente, quebra o paradigma. E vocês, essa ideia do livre experiência foi encantadora. Quando eu vi no final que existia um código para você ler, participar desse fórum, eu falei assim, gente, o que é isso? Né? Vocês montaram uma plataforma para que isso aconteça, ao ler aquele código, é redirecionado para essa plataforma. As pessoas que comprarem o livro e que estiverem interessadas em participar desse fórum terão acesso a vocês também? Sim. Na verdade, a plataforma já está em funcionamento. Mesmo com o livro não publicado, temos uma página online, que é uma página que a gente está publicando artigos, publica jogos, possibilidades de produções de materiais alternativos, tudo voltado para o ensino de lutas na educação escolar. Então, quem quiser já pode acessar essa página, tem várias informações lá, facebook.com/pedagogia lutas. Então, é uma página online que qualquer pessoa consegue acessar. E o fórum, que ainda não está em funcionamento, porque o livro ainda
não foi publicado, mas a ideia é que os professores realmente tenham a possibilidade de trazer as suas experiências, trazer as suas angústias, para que a gente construa uma conversa diálogo lá e, concomitantemente, o fórum e a página vai retroalimentar o livro, que com o tempo a gente vai transformando os conhecimentos também. Eu gostaria de só acrescentar, né, somado a isso que o Alex coloca, né, na página 32, o livro está saindo essa semana, Maria, então esse canal está inaugurando o livro que é esperado por muitos professores, né? Nós temos andado alguns espaços aí no Brasil afora e eles têm nos cobrado esse livro, né? Porque há uma demanda para que ele chegue ao público, né? Que ele chegue à escola, né? E na página 72 do livro, nós fazemos um quadro comparativo, que pese não tratar do maniqueísmo, nós fugimos sempre do binarismo, né? Nós colocamos de um lado o quadro que é briga, e do outro lado qual caracterizaria as lutas/artes marciais. Então, briga equivale a violência, lutas e artes marciais equivale a jogo/esporte. Briga não tem regra, lutas e artes marciais possuem regras. Brigas desrespeitam o oponente, luta respeito ao oponente. Sempre, não é? É muito bonito, é bonito assim, desafiador que eu vou falar, mas quando o lutador termina a sua luta, e mesmo que ele perdeu e esteja machucado, ele abraça o oponente, porque ele entende que dentro daquele espaço, o jogo foi jogado de forma. A briga tem como objetivo agredir fisicamente ou psicologicamente. As lutas/artes marciais permitem comparação e superação de habilidades, técnicas específicas, não necessariamente agredindo o combatente. A briga, covardia, desigualdade numérica, diferença de idade, tamanho, peso e etc. Luta possui igualdade, faixa, peso e adversários específicos. Brigas, desorganização. Lutas, organização, mesmo que seja por via do caos da pedagogia do jogo, da pedagogia rizomática. A ordem está da teoria sistêmica a partir do caos. Né? Brigas não necessita de um contato físico. Aliás, não necessita de um contato físico, pode ser realizado apenas verbalmente. Lutas marciais necessita do contato físico, do toque, do afeto, que João Freire fala no prefácio, é muito importante para esse teste humano. Aliás, diz que as pessoas adoecem também por falta do toque. João é muito feliz, é muito sagaz, né, no prefácio. Brigas, eu estou terminando, podem ser ocasionadas por vários motivos. Luta está presente no esporte e também nos contextos sociais. E terminamos dizendo, briga, impulso, age sem pensar, maldade. Luta, técnica, atividade, reflexo e estratégia. Essa é a caracterização do que é luta, marciais e do que é briga. Esse é Por favor, coloca de novo na tela, Kleber. Por favor. O livro eu também coloquei um dos slides do post. Eu coloquei uma foto para que vocês possam se direcionar. O que eu vejo é que os argumentos que vocês trazem não são argumentos, trazem a comparação, a reflexão, trazem a interação e mais. Vocês trazem também 4 personagens para poder conversar com o leitor. Quem são esses personagens e por que eles fazem parte do livro? Estão aí os personagens, né? O Luke, a Nath, o Davi e a Ali. E a ideia dos personagens vem nessa ideia mesmo de pensar o livro experiência, né?
de não apenas trazer verdades prontas e acabadas, mas trazer problematizações, reflexões, uma forma de dialogar com o leitor. Então, muitas vezes o personagem está ali para falar, o conceito de lutas é esse. Não, ele traz uma pergunta para o professor que o aluno vai fazer para o professor lá dentro da sala de aula. Então, são momentos aí que os alunos, os pequenos são como se fossem os alunos, e eles vão jogando perguntas, conversando entre eles, para ajudar a gente a refletir e ter essa experiência dessa leitura que não é tão unidirecional, mas que existe uma possibilidade de reflexão e de diálogo com o livro, e para além dele. Eu penso que eu queria destacar... Estão me ouvindo bem? Os desafios, né? Primeiro, o desafio de não incorrer no debate do livro didático, porque o Kleber já alertou, né? Qual é a seara de discussão de pensar um livro didático para o professor e a professora de educação física. E aí nós recorremos aí ao professor Silvio Galo, no qual ele vai discutir a filosofia Foucaultiana a partir da filosofia experiência, que é essa coisa do sem rumo, sem rota. Você está no meio do oceano, né? Fazer pesquisa é isso, uma filosofia consistente é uma filosofia que você sai de um ponto e não sabe onde vai chegar. Em contrapartida, você tem aquela filosofia verdade, né? Que quer dar conta de todos os problemas do mundo, né? Que pesquisa a obviedade. Então, a partir desse conceito Foucaultiano, nós emprestamos, né, a utilização que o Silvio Galo fez, e achamos uma alternativa epistemológica, e chamamos do livro Experiência, que é esse livro que não é linear. Se você quiser começar do fim, você começa. Ele tem movimento, ele é descontínuo, ele é fluxo, refluxo, ele não tem hierarquia de saberes, né? Isso retrata a própria pedagogia do caos, a pedagogia rizomática, né? Que é outro conceito potente que a gente traz e inovador para discutir lutas e artes marciais na escola, né? E depois desse desafio, já achamos um percurso. Nós não queremos enveredar para livro didático, achamos um percurso, achamos um mote. O segundo desafio é de que maneira eu constituo uma linguagem que, ao mesmo tempo, ela possa chegar ao professorado sem infantilizá-lo e que o livro não perca o rigor científico. E aí essa coisa da não hierárquica, do movimento, do fluxo do rizoma, ele aconteceu durante 2 anos. A gente fez o livro sem referências, colocando as referências no final. Aí um leitor mais atento e crítico disse, olha, vocês têm que referendar. Mas a gente consultou uma professora linguista, ela disse que se vocês entrarem no academicismo da língua, vocês vão travar o acesso de professores. E aí a gente ficou naquela dúvida, né? E acabamos achando uma alternativa, né? Trazendo as referências por interior do texto, mas sem aquela dureza, né, das citações diretas, né, de uma linguagem mais rebuscada. É óbvio que nós não sabemos ainda como é que esse livro, as pessoas vão se apropriar dele, né? Porque ele vai sair ainda. Mas o esforço rizomático da linguagem,
ele está presente a todo momento, né? Inclusive na tessitura da obra, né? Eu acho que é legal pensar, trazer os bastidores, né, Kleber? Maria, queria entrar nessa conversa. O Fábio foi muito feliz quando eu trouxe aí dois conceitos que são fulcrais, que são pilares do trabalho, que é a ideia da pedagogia traumática e a perspectiva da experiência, né? Do livro Experiência. Mas acho que é um ponto, Maria, como é que a educação física entra nessa questão? Porque uma das coisas que nós deixamos muito claros no livro, que nós tentamos delimitar, qual é o lugar das dúvidas no interior da educação física. Porque há muita confusão quando você fez a pergunta da diferença do basquete, do futebol e tal. Né? Eu acho que o primeiro exercício que nós fizemos é definir qual é o objeto da educação física. Nós trabalhamos com formação inicial e desenvolvimento profissional, que é um outro, ao invés de formação continuada, mais recente, que nós vemos burilando nas nossas investigações, das nossas orientações e tal, né? Qual é o objeto da educação física? Quando ela entra à escola, o que ela ensina? Isso tem que ficar muito claro, Maria. Nós fazemos isso com muita clareza no livro. A educação física ensina na escola a linguagem corporal, a linguagem historicamente titulada, que nós chamamos de cultura corporal de movimento. Então, eu não vou na escola para aprender a emagrecer ou para aprender exercícios. Eu não vou à escola para me tornar um atleta. Eu vou à escola para ter acesso ao que a humanidade produziu sobre os saberes relativos à cultura corporal do movimento. E esses saberes também estão expressos nas lutas, nos jogos, nas danças, nos esportes, nas ginásticas, no circo, porque isso compõe o tecido da cultura corporal de movimento. Então, as lutas são uma expressão dessa cultura corporal de movimento. Portanto, nós deixamos claro, por que eu tenho que tematizar lutas? Porque senão eu estou negligenciando uma expressão da cultura corporal de movimento. Eu não vou ficar mais tecnicamente, eu não vou ser atleta, eu não vou ser ágil para me tornar um ninja como é o Alex, né? Ele é um né? Que ele usa a expressão, não sei se é uma modalidade que ela é essa expressão. Ele é um mestre nas artes marciais, mas ele não vai à escola para em busca de outros mestres. Ele vai permitir que as pessoas conheçam o que a humanidade produziu a esse respeito. Porque essa é a função da escola. Qual é a função teleológica da escola? É ensinar o que a humanidade produziu. É mobilizar as pessoas para aprender esse respeito. Portanto, nós deixamos claro no livro um recorte epistemológico, qual é o lugar da educação física na escola como linguagem. Nós advogamos que ela é uma linguagem. Porque se você extrair essa linguagem, a educação física não tem utilidade. É melhor retirá-la da matriz curricular. Não é? Ela vem uma prática pela prática. E qual é o lugar das lutas no interior dessa linguagem? E aí a pergunta é, tudo bem, eu sei qual é o objeto, eu sei que a luta é uma expressão, e como é que eu ensino? Essa é a proposta do livro. E não é que eu ensino linearmente, como eu ensino a partir de uma pedagogia que eu não sei como ela vai terminar, como bem disse o professor Fábio. Que eu começo propondo uma sistematização que eu não sei onde ela vai acabar. Por isso, pedagogia do jogo. Talvez aí resida a belezura, a beleza, né? O inebriar dessa ação, exatamente para adentrar um espaço que eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu começo de uma maneira e como ele termina, não há linearidade. Então, acho que é importante dizer isso. Só queria pegar um gancho, aí eu deixo o Alex falar. Pode falar e depois eu dou para o Alex responder uma pergunta que uma pessoa fez. Tem quanto tempo?
15 minutos. É que agora que o som melhorou, eu tô... 15 minutos. Agora pode falar, Fábio. Agora o som melhorou e começou a esquentar a conversa, né? Eu queria chamar a atenção, primeiro, para a ideia do rizoma, né? Ela aparece primeira vez no livro Mil Platôs, do Deleuze e Guattari. E, na verdade, ele está fazendo uma crítica à forma pela qual a filosofia foi olhar para a ciência de forma hierarquizada, né? Ele vai chamar isso de paradigma arbóreo. Em contrapartida, ele usa a metáfora do paradigma rizomático, né? Então, essa ideia, primeiro, para pensar essa pedagogia entrelaçada dos fios, né? E pensar de que maneira o livro reflete isso, eu acho que eu e o Kleber, de alguma forma, abordamos essa questão, né? Então, é um livro que você pode, né, iniciar do fim, do começo, né? Você pode pular os temas, né? Então, isso é uma forma da pedagogia rizomática estar presente, porque não existe, Fábio, você aprende karatê primeiro, ou jogos de dedo, ou luta de braço. Não tem hierarquia de saberes, né? Você pode, a partir do karatê, desconstruir e chegar na luta de braço, enfim, né? Mas o outro que eu acho que é muito interessante, que é o conceito de rizoma das lutas, ele está pautado na ideia de que, parece uma ideia que decorre de outros autores, né? Mas tem uma especificidade que é interessante. O rizoma das lutas está pautada na miríade de possibilidades, né? O que o Deleuze está falando, né? Vamos traduzir isso para a discussão educativa, né? As lutas, elas estão presentes e elas circulam, sobretudo na forma de artefatos culturais, representados pela pintura, pela poesia, pela televisão, pelo cinema, pela obra de arte, pelos cosplays da vida. E aí a pedagogia cultural vai dizer o seguinte: esses elementos da cultura, eles produzem subjetividade, ou seja, eles produzem aquilo que as pessoas são e como elas veem o mundo. Ora, se as lutas estão circulando neste universo, né, nessas pedagogias culturais pautadas nesses artefatos, como que a gente não traz esses elementos, né, para problematizar, para puxar os fios, para engalfinhar, né? Para explodir, né? E aí a gente começa a tratar, olha, vamos ver o que é violência, né? Vamos ver se não dá para dar aula de luta sem material oficial. Vamos ver se precisa ser faixa preta trabalhar esse contexto da cultura corporal na escola. Então você vai implodindo, né? Desconfigurando uma série de elementos. Então a ideia é essa, né? Então, tá na poesia, tá no filme, tá nos jogos eletrônicos, né, Alex? É uma deixa para o Alex. Excelente colocação. Alex, antes de você pegar a deixa dele, tem uma pessoa que fez a seguinte pergunta: que na BNCC, nos anos iniciais, não está previsto as lutas marciais. O que você pensa, né? Vocês pensam disso? Assim você pega os dois ganchos. Eu colocaria um terceiro para o Alex, né, para que ele discorresse, Maria, e nós fazemos isso no livro com bastante propriedade. Não sei se ele vai dar conta em pouco tempo, mas quais são os principais obstáculos para a presença desses saberes, desses artefatos, dessa expressão da cultura corporal na escola? Por que os professores não trabalham? Quais são os argumentos que a sua pesquisa, Alex,
E os currículos, né, a negligência na formação, você constatou e o livro nasce dessa constatação. Eu gostaria que você tocasse nesses... Nós elegemos 13, existem muitos outros, mas enfim. Não é? Bom, acho que vale a gente refletir um pouco, pensar na BNCC e também na autonomia do professor de pensar os seus espaços, né? Então, não se coloca as lutas nesse momento, mas se a gente for pensar o jogo luta, ele está presente também nesses anos iniciais. O jogo como conteúdo tem várias perspectivas, várias possibilidades. E acredito que existe sim a possibilidade de trabalhar com as lutas nesse momento. A professora Débora Fabiani é uma professora que vem trabalhando com essa perspectiva de lutas com muita propriedade, uma pessoa muito interessante. Acho que dependendo das adaptações, de como a gente vai trabalhar, a partir do imaginário, pensando na ludicidade, conceitos caros, importantes, que não temos tempo para trabalhá-los aqui agora, mas sim, é possível e acho que é interessante de ser colocado e ser pensado pelos professores de educação física. Puxando o Kleber, 3 argumentos que a gente trouxe a partir da literatura, que a gente vem estudando há tempos. Um é a violência, que muitas vezes é colocado como se fosse algo intrínseco às lutas. Não vou entrar porque já foi falado, né? Já colocamos as argumentações. Outra, a falta de materiais didáticos. A falta de materiais didáticos, que são materiais didáticos também, mas a falta de materiais trabalhar, então, tatame, trabalhar com a esgrima, precisa de uma espada, trabalhar com lutas como taekwondo, precisar de equipamentos de proteção do corpo, de luva. Então, um dos argumentos fortes é esse: não temos materiais para trabalhar. Com pedagogia do jogo, com a ressignificação das lutas, a gente consegue fazer tudo isso. No livro a gente traz muitas opções de fazer uma espada, por exemplo, com um flutuador de piscina, aquele macarrão, e um cano de PVC, material barato, fácil de fazer. A gente tem uma espada. Eu fiz essas espadas em 2012, 2013, e tem algumas até hoje. Estão velhinhas, mas são materiais duráveis, que dependendo como a gente conseguir, como trabalhar com ele, a gente consegue trabalhar por muito tempo. O tatame pode ser substituído por um gramado, por um campo de areia, por colchonetes. Protetores de tronco, de corpo, pode ser substituído por travesseiros, tecidos. Então, possibilidades para substituir esses materiais são inúmeras. A criatividade dos próprios professores vai trazer isso. Nós trazemos algumas opções do livro e que com essas opções eu tenho certeza que os professores e as professoras vão construir muitas e muitas mais possibilidades que a gente não pensou. Que bom! Existe até a foto para poder... gente, é assim, o que eu entendo... Eu adorei essa estrutura do livro. Eu adorei, e isso porque eu só vi algumas fotos. Eu não peguei o livro em mãos. Justamente porque eu acredito que o professor não pode ficar sozinho para criar tudo. Ele precisa da ajuda. E da ajuda daquele que estuda, que faz o mestrado, que faz o doutorado. Isso é colocar o conhecimento à disposição daquele que está com o aluno diretamente. É uma crítica que eu faço à academia sempre, e vou fazer sempre, porque é fácil ter ideia. Agora, como é que você operacionaliza essas ideias para melhorar a educação e, mais ainda, para tornar possível que o professor possa atuar? Parabéns. Maria, eu penso que na esteira de reflexão, eu quero fazer uma provocação. Falei talvez para ter uma equidade de fala, né? Então, desafios, como é que eu proponho uma planificação de ensino? Então, como é que eu estruturo esses saberes ao longo das etapas de ensino? Então, o livro apresenta uma proposição.
Eu gostaria que rapidamente o Alex falasse dessa proposição, porque nós falamos de proposta de livre experiência, falamos do lugar do recorte epistemológico, da pedagogia rizomática, da pedagogia do jogo, quer dizer, rizomática que induz ou que provoca a partir da pedagogia do jogo. Falamos das possibilidades de construção de desafios. Como é que esse livro está pensado sistematicamente? Eu acho que ele tem uma proposta de planificação. E isso falta. Isso é um dos problemas, né? Tanto na formação inicial, como a literatura científica. Você acabou de publicar um livro e a maior parte dos professores não sabe como sistematizar esse saber. Então, eu gostaria que o Alex falasse do curto tempo. Não sei se é possível, né? Bom, acho que vai ir diretamente, Kleber, esse pedido com o último argumento, né, que é colocado contra o ensino de lutas na escola, que é a falta de experiência dos professores, tanto na vida cotidiana, né, de aprender artes marciais, quanto na formação inicial, que esse é um dos argumentos que é colocado também. Então, eu não tive na formação inicial, eu nunca pratico artes marciais, então eu não posso dar aulas de lutas na escola. E é exatamente nessa direção que a gente vai pensar algumas possibilidades. Que o professor não precisa ser mestre de artes marciais, ele não precisa ser tecnicamente aperfeiçoado em artes marciais para poder praticar. Porque senão os professores teriam que ser experts em todas as modalidades, em todas as práticas corporais existentes. E não é possível. Só de lutas a gente vai encontrar fácil, umas 400 jogando para baixo. Então imagina, tem que ser mestre de 400 artes marciais para poder falar e trabalhar com elas com os alunos. Não é possível. E algumas possibilidades vêm aí a partir de trabalhos, né, anteriores. A gente se baseia muito no trabalho da professora Mariana Gomes, com o Senscaga, que também é autor do livro, que a gente vem pegar um pouco a ideia de que as lutas têm princípios condicionais. Ou seja, tem características que, para ser considerada uma luta, todas as lutas têm eles. Ou seja, nós temos que ter o contato proposital, eu tenho que ter contato com o meu oponente, tem que ter regras. Existe uma fusão de ataque e defesa, em que ao mesmo tempo que eu estou atacando, eu posso ter que estar defendendo, que é diferente de outras práticas corporais. E essa fusão de ataque e defesa deixa a luta muito imprevisível. Então, um outro princípio é a imprevisibilidade das lutas. E esses princípios condicionais nos possibilitam criar situações de jogo em que os alunos aprendem a lutar sem ter que se especializar em uma arte marcial, a princípio. Então, o jogo que o Fábio me mostra, né? Pegar dedo com dedo, né? Os dois vão ter que pegar o dedo. Isso é um jogo que eu estou aprendendo, que eu tenho que me defender e atacar ao mesmo tempo. É imprevisível, por mais que eu tente ver, eu não sei para que lado que ele vai colocar o dedo. Tem regras estabelecidas, eu não posso soltar a mão do meu oponente. Então, a partir desses princípios condicionais, nós conseguimos criar jogos em que as crianças e os jovens vão aprender a compreender como que a luta funciona, como que é o formato de um combate. E, para além disso, a gente também vai pensar, a partir desses autores, uma classificação para as lutas. O que seria essa classificação? Nós classificamos ela em alguns pontos. Temos as lutas de contato contínuo, ou seja, que a gente tem um contato entre os oponentes o tempo todo. Vamos citar aí o jiu-jitsu, o judô, a luta greco-romana. O que a gente faz para separar essas classificações? Em vez de ensinar somente o judô, somente o jiu-jitsu logo de cara e especializar o aluno, a ideia é que a gente pega as características que todas essas modalidades têm em comum. Ou seja, todas essas artes marciais que eu falei têm agarre, tem rolamento, tem quedas. Então a gente pega essas características e cria um jogo para que os alunos aprendam essas características das lutas sem ter que se especializar. Então, o professor não tem que saber fazer uma queda para demonstrar, ele não tem que saber fazer um agarre ou um movimento de jiu-jitsu para ensinar. Porque a gente cria um jogo com situações problema para que os alunos consigam resolver esse problema e chegar à técnica, e chegar à movimentação. Então, não é necessário ter especialização. É necessário estudar, o professor vai precisar estudar para compreender como que a luta funciona, mas saber demonstrar não é necessário, porque a gente pode trabalhar as lutas a partir dessas classificações
partir de situações problema. E aí as outras classificações seriam lutas de contato intermitente, que são artes marciais que tem socos, chutes, esquivas, karatê, kung fu, taekwondo. Lutas de contato mediado por um implemento fixo, ou seja, o contato entre os oponentes vai acontecer através de um implemento, uma espada, um bastão. Então a gente vai ter também aí o kung fu, vai ter a esgrima, o kendo. Lutas de contato mediado por implementos de lançamento, ou seja, tem muitas artes marciais que têm implementos que podem ser lançados. No kung fu a gente pode ser lançado uma lança, tem uma arte marcial chamada Kyudo, que é a arte do tiro com arco japonês. Então a gente vai, dentro das artes marciais, vai trabalhar com arco e flecha. No ninjutsu tem a shuriken, que é a estrela ninja, tem a lançamento de faca, e as lutas de contatos mistos, que aí a gente vai estar falando de lutas que vai unir mais de um contato, né? Então, ao exemplo do MMA, vai ter os lutas de contato contínuo, que pode ter agarre de soco. O Kung Fu vai ser uma luta mista também, quando a gente vai ter o soco, o chute, utilizando uma espada ao mesmo tempo. E lutas como o ninjutsu, que vai pegar todas as formas de contato. Então, esse é uma possibilidade de, a partir do jogo, a partir de uma pedagogia rizomática, a partir dessas classificações, o professor vai conseguir trabalhar, conseguir problematizar essas manifestações e trazer as lutas e artes marciais para que seus alunos e alunas possam realmente vivenciar e experienciar, né, essas práticas corporais. Bom, são 9h01, isso significa que o nosso tempo realmente ele se escoou. Eu adorei conversar com vocês e pela manifestação que eu pude ler, o impacto em relação ao que vocês falaram foi muito positivo. Eu deixo aqui aberto o canal para que vocês retornem o momento que quiserem para falar do livro ou de qualquer outro assunto que ajude o professor, ajude as pessoas a compreender melhor o que é o papel da educação física, especificamente das artes marciais, que é o tema de hoje. Ou não, porque vocês têm muito conhecimento e eu acho que eles precisam ser compartilhados. Agradeço, desculpa esse transtorno tecnológico, mas eu não consigo controlar. Mas foi um prazer muito grande. Maria, eu quero dizer que é uma alegria reencontrá-la, encontrar o Alex aqui, né? Eu acho que sintetiza esse livro é a primeira frase do prefácio do João, em tempos de paz e luta de jogo. Eu diria que em tempos tão difíceis, né, como a palavra luta é polissêmica, que nós possamos lutar pelos afetos, pelo toque, pela dignidade humana, pela serenidade, pela solidariedade humana, pelo direito do outro, pelo ouvido, pela justiça social. Então, esse livro também é uma luta, que à medida que nós apoiamos os professores, nós estamos lutando por uma sociedade mais justa, para quem acredita em educação, e essas pessoas que estão na sala acreditam em educação. Então, quero deixar essa mensagem de encorajamento. De luta também é importante. Fábio, Alex, vocês querem se despedir, por favor? Pode, Alex. O Alex é o grande popstar hoje, então vamos dar luz a quem merece. Eu queria agradecer também, professora Maíra, pelo convite. Acho que o encontro entre nós e com você foi muito produtivo e faz-nos pensar também sobre as nossas produções, faz refletir, me fez voltar a reler a minha dissertação para pensar um pouco. Então, foi muito bom estar aqui, foi muito bom conversar com o Kleber, com o Fábio. Então, acho que é um agradecimento e também falar que estamos à disposição, né? Sempre que quiser. Estamos aí. Maria, eu queria te agradecer muito, porque, primeiro, num canal de educação, onde se discute educação, você ter a coragem de chamar professores de educação física e inseri-los no contexto do debate,
como um componente curricular da educação básica, né? Você tem a coragem de fazer isso, né? Segundo, que é mais coragem ainda, é trazer à tona uma temática tão sofrida, tão pouco trabalhada, tão pouco conhecida e tão rica de possibilidades, né, para tematizar, problematizar, né, pessoas jovens, pessoas adultas, crianças, né? A BNCC precisam estudar currículo, né? Currículo da educação física. Então, assim, é um movimento de resistência estar aqui hoje, né? Um momento de diálogo. Nós estamos aqui, professores de educação física, discutindo escola, educação, lutas e artes marciais. Então, eu sinto que hoje foi um dia de resistência da nossa sub-área. Então, eu agradeço demais a participação. Dia de luta. Dia de luta. Tenham à disposição para isso, canal. Oi? Tem pessoas perguntando do livro. O livro vai ser colocado aí nos próximos dias à disposição pela Publish Brasil, né? O Brasil, né? No português não sei como traduzir o nome da editora para o Brasil, mas é Publish Brasil, né? Brasil publicado, uma coisa assim. É só colocar lá que o livro vai... nós vamos divulgar, depois vamos avisar também, Maria, sobre o andamento do livro e as pessoas que eventualmente procurarem. Aproveito para quem tiver querer ter acesso, né? Acessem a página facebook.com/pedagogia Lucas. Com certeza, o primeiro lugar que vai sair lá as informações para obter o livro vai estar lá. facebook.com/pedagogia Lucas. facebook.com/pedagogia Lucas. Isso, eu vou pôr na descrição do vídeo para poder ter acesso, tá bom? Gente, muito obrigada novamente. Obrigada, Fábio, pelas palavras. Assim, eu sou apaixonada pela educação, sim. Eu acredito na educação e um dos objetivos desse canal é levar conhecimento e crescimento para todos que estão dispostos. E para quem não tiver também vai acabar sendo envolvido, porque o conhecimento ele acaba envolvendo a todos. Agradeço por acreditarem e estarem aqui comigo hoje. Muito obrigada. Legal. Até uma em próxima. Em tempos de paz, luta é jogo. E é isso que nós estamos fazendo. Até mais. Um beijo para todos. Até mais, gente. Até mais. Para de comer pipoca, Alcides.